Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde. Hoje para falar sobre esse empate nada agradável do Palmeiras contra o Cerro Porteño em casa, né? É um empate que, assim, deixa uma dúvida principalmente sobre como será o jogo de volta, né? Como que o Palmeiras vai se comportar e principalmente a arbitragem. Mas antes, vou pedir para você deixar seu like, comentar, compartilhar esse vídeo para que a gente cresça aqui como comunidade. E eu sei que a torcida palmeirense é muito grande, então se você tem aquele amigo palmeirense, envia esse vídeo para ele e fala para ele comentar aí o que ele achou desse vídeo, desse jogo, né? E vamos pro vídeo. Primeiro, vamos falar sobre o ponto principal, né? A arbitragem. A arbitragem que, quando começou o jogo, eu achei que o árbitro teria um critério ali a seguir, mas foi decorrendo ali o jogo. Eu pensei, pô, eu acho que esse árbitro é ruim. E quando virou pro segundo tempo, eu tive certeza que ele era ruim, né? Ainda mais a equipe inteira de arbitragem. Já adianto que não foi só no jogo do Palmeiras que tivemos arbitragens ruins e incoerentes na Libertadores, né? Mas esse jogo do Palmeiras, assim, teve alguns lances muito bizarros, né? Coisas que não seriam dadas nem aqui no Brasil, coisas que seriam dadas com certa facilidade aqui no Brasil e não foi ali. Então, cara, é difícil de falar arbitragem sul-americana porque ultimamente tá bem difícil de aturar, né? Mas vamos lá. Primeiro eu vou começar com o lance do penal, o possível penal para o Cerro Porteño ali já no primeiro tempo, né? O jogador do Cerro Porteño ele avança num erro, no erro do Murilo ali. A gente vai falar também desses erros do Murilo. E aí ele avança ali pelo meio, sai sozinho na frente do Carlos Miguel. E ao invés de chutar a bola, ele tenta cortar pra fora, né? Pra driblar o goleiro e fazer o gol. O que eu achei, o que eu tive de impressão à primeira vista? Pô, driblou, caiu, se tocou, o juiz vai dar, né? E aí eu já pensei, pô, o juiz vai dar esse lance. Mas o juiz falou que não foi nada, o VAR não chama. E aí vem o replay. E quando eu vejo no replay eu falo, pô, se fosse no Brasil, teria dado. Mas na Libertadores, pelo critério que a arbitragem tá dando nesse primeiro tempo, não é falta. Principalmente porque o jogador, ele não é que ele é tocado pelo Carlos Miguel, né? Mas ele pula por cima do Carlos Miguel e pisa no Carlos Miguel. Quando ele pisa no Carlos Miguel, aí tem o veredito, né? Ele sentiu que tocou no Carlos Miguel e aí ele já tentou simular ali a falta. Vem desse lance de novo no replay, obviamente no replay, pra mim não foi pênalti porque ele pisa no Carlos Miguel. Se ele pisou no Carlos Miguel, ele teria a condição de continuar a jogada e seguir pro gol. É, Alguns podem comentar aí, mas não, o Carlos Miguel colocou o pé do Carlos Miguel estava onde ele ia pisar e por isso que ele pisa no Carlos Miguel. Não é bem assim que funciona, tá? O jogador, quando ele sente que a perna do defensor, no caso o goleiro, ele vai esticar e errar a bola, ele muitas vezes ele deixa a perna para trás para tentar causar esse lance faltoso, né? E o Neymar é gênio em fazer isso, ele fez muitas vezes. E ele tentou fazer essa artimanha, né? Tentou jogar essa artimanha pra cima do árbitro, mas não colou. Ele acaba não conseguindo deixar o peito do pé para que o Carlos Miguel tocasse. E ele acaba deixando a sola no pé do Carlos Miguel. Ele poderia ter levado o cartão amarelo por simulação, inclusive, tá? Nesse lance em específico. O juiz, ele não tinha critério nenhum, né? E em alguns momentos ele deu faltas muito menos faltosas do que essa, e em outros momentos faltas que eram para ser marcadas muito mais faltosas, ele não deu. E aí a gente entra no lance do pênalti não marcado no Alan. Quando eu estava vendo na transmissão, o narrador começou a falar, não, ele perde o tempo da bola como se fosse uma justificativa, né? Não, o Alan ele perdeu o tempo da bola, ele recupera o tempo da bola, ele faz o drible e é acertado por uma tesoura
dentro da área. Deu tesoura, é pênalti. Não tem o que reclamar. E aí a gente vai para alguns outros lances muito mais polêmicos que poderia ter decidido e decidiram de certa forma muito esse jogo, né? O lance do Vitor Roque, que o jogador, o defensor do Cerro Porteño, ele chega muito forte. O Vitor Roque tira a bola e ele chega muito forte com o pé preso no chão, poderia ter causado uma lesão e o juiz dá apenas amarelo, não dá vermelho num lance que poderia muito bem causar a expulsão do defensor. E alguns minutos depois ele expulsa o Andréas Pereira por tirar o braço do jogador do Cerro Porteño. Isso daqui é absurdo, tá? Porque esse tipo de lance acontece a todo momento no jogo, principalmente quando tem ali aquelas disputas de área, os jogadores ficam dando tapas ali para tirar, para conseguir ganhar espaço, para tirar o braço um do outro. Isso acontece a todo momento e o juiz levanta um cartão vermelho direto e o VAR poderia ter interpretado e poderia ter chamado o juiz para rever o lance e não dar o cartão vermelho direto. Ele podia ter alertado e falado: não, você foi muito rigoroso, não tem essa agressão que você está falando. O jogador do Cerro Porteño, inclusive, cai com a mão na perna, no estômago, como se tivesse acertado alguma parte ali dele, e não, foi apenas um tirão de braço. E para piorar, alguns minutos depois disso, o Evangelista entra em campo, e aí o jogador do Cerro Porteño faz uma falta em cima do Evangelista, vai pra cima do Evangelista no chão, chuta o Evangelista no chão, na frente do árbitro, e o árbitro não faz absolutamente nada. Fica apenas na conversa, né? E aí que fica essa questão, né? Qual que era o critério, né? Porque se um tapa aqui, um tirão de mão é pra cartão vermelho, por que um chute no jogador no chão não é, tá? Então, a arbitragem foi muito mal, foi de mal a pior durante o jogo, e não só contra o Palmeiras, mas contra o Cerro Porteño também houve alguns lances que ele mostrava que não tinha critério nenhum, só que o Palmeiras saiu como grande prejudicado porque ele tem o Andréas Pereira, um dos principais jogadores do meio-campo ali expulso, né? E aí o Abel vai ter que se virar para trazer outro jogador para essa posição. Bom, e aí, falando um pouco do jogo, eu achei o Palmeiras um pouco afobado em muitas jogadas. O Vitor Roque ali, em algumas jogadas, não conseguia desenvolver. Eu sei que ele tá voltando de lesão, mas é o Vitor Roque, e ele é forte. Por mais que ele não dominasse muitas vezes a bola, ele conseguia sair do lance. Então, ele poderia terminar algumas jogadas muito melhor, né? O Flaco Lopes acabou sendo um cara que estava mais armando o jogo, então não teve muito ali no primeiro tempo, até a metade ali do segundo tempo, onde ele faz o gol, do que falar muito do Flaco, porque que ele não recebia essa bola para finalizar, né? Inclusive. E o Alan teve, eu acho que as piores decisões ofensivas que ele poderia ter ao longo do primeiro tempo. Por quê? Muitas vezes ele cortava e tirava o zagueiro da jogada, mas ele infelizmente não decidia de forma correta, né? Ele estava na linha de fundo, ele queria chutar no gol, queria cortar para chutar no gol, quando ele tinha o companheiro dentro da área sozinho, muitas vezes dentro da pequena área para ele tocar pro companheiro fazer o gol, e ele não tocava, ele queria chutar no gol. Então eu achei que o Alan, toda vez que ele pegava na bola, ele tava muito querendo demais fazer o gol, querendo fazer um golaço, querendo caprichar demais a jogada, quando ele poderia fazer um pouco mais simples, né? E aí, do contraponto, o Marlon, ele em uma decisão errada, ele acaba perdendo uma chance muito boa, que o Palmeiras toca a bola, sai trocando a bola ali, indo pra linha de fundo, voltando pra dentro da área, pra entrada da área, e ele vai e tenta chutar, finalizar uma bola com o corpo todo torto, quando ele poderia ter caprichado mais. Agora, no lado do Alan, o Alan deveria fazer mais simples, e no lado do Marlon ele poderia ter caprichado um pouquinho mais, cortado pra perna ruim e batido, né? Ou até mesmo nesse lance ter tocado
pro Piquerez que estava às costas, né? Ele poderia ter olhado onde estavam seus companheiros e ter tocado pro Piquerez que estava com a perna boa para finalizar, que é justamente como sai o gol, né? O Marlon, ele acerta na segunda decisão que ele tem, ele cabeceia pro lado, pro, pro Flaco, que tá com a perna boa, finalizar e fazer um golaço, né? É, e aí, temos o Piquerez, falando do Piquerez, o Piquerez ele começa muito mal o jogo, muito mal. Ele não consegue dividir uma bola, ele não consegue passar uma bola, não consegue fazer jogadas ofensivas, não consegue fazer muitas vezes aquela troca defensiva também. E aí, a gente acaba perdendo um jogador ali pela esquerda, né? Mas ele, com a vontade, com o preparo dele, eu acho que ele melhora muito no jogo e por isso que o Abel opta por não tirar o Piquerez em momento nenhum, né? Mesmo quando ele vai colocar o Arthur, ele opta por deixar o Piquerez, porque o Piquerez ele evolui, mesmo que ofensivamente ele não estivesse entregando tanto quanto o Arthur entregou quando entrou, ele defensivamente conseguiu dar um certo equilíbrio ali, né? E aí, mas ainda assim, a gente toma o gol ali por aquele lado, com uma falha do Carlos Miguel, né? E aí temos também o Emiliano Martinez, que não fez um bom jogo. Ele vinha jogando bem em alguns outros jogos. Ele entrou bem em um dos jogos anteriores, mas nesse jogo faltou muito do Emiliano Martinez. O Cerro Porteño muitas vezes dava muito espaço pela direita para que o Emiliano Martinez avançasse e ele ficava parado. O Alan tomando conta daquele lado e o Emiliano Martinez não avançava, não passava, parecia que estava com receio e não sei, cara. O Emiliano Martinez, ele, para mim, ele foi muito abaixo do esperado nesse jogo e e aí ele foi substituído e a gente tá sem lateral, né? O Giai não tá preparado, não tá jogando bem. O Kelvin, quando entra, não faz uma boa partida. E o Emiliano Martinez, que era uma alternativa para fazer esse terceiro zagueiro avançando muitas vezes como lateral, não tem ido bem em alguns jogos, tem oscilado. E nesse jogo, que era um dos mais importantes deste pós-Copa, se não o mais importante, né? Ele acaba indo muito abaixo. E vamos falar das falhas, né? Finalmente. Murilo e Alan. O Murilo primeiro. O Murilo falhou naquele lance que poderia ter saído o gol do Cerro Porteño no primeiro tempo. O lance onde que poderia ter saído um pênalti para o Cerro Porteño. Ele falha. Defensivamente, ele não consegue acompanhar o zagueiro, não consegue dar o bote, não consegue fechar o atacante, né? Não o zagueiro, o atacante. Não foi uma falha que a gente coloque toda a culpa no zagueiro, a gente dá mérito para o atacante do Cerro Porteño, mas foi uma falha que não poderia acontecer, principalmente ele sendo o último homem, né? Ele tem que estar preparado para esse confronto ali, para não deixar que o atacante avance pelo meio como avançou com tanta facilidade. E depois, no gol que é anulado por impedimento, e aí o Palmeiras foi muito sortudo, né? Teve muita sorte nesse lance de o VAR finalmente entrar em ação. E aí o Murilo e o Alan fica dormindo no lance, né? Um lance que é completamente estranho. A zaga do Palmeiras toda batendo cabeça. O ataque do Cerro Porteño batendo cabeça também, deixando a bola queimar ali no pé. Um lance bizarro, assim, de ruim de ver. E aí a bola sobra no meio, perto do Murilo ali, entre o Murilo e o Alan, os dois muito mais próximos da bola. E o atacante do Cerro Porteño consegue pegar essa bola e tirar para dançar o Alan e o Murilo e fazer um gol, né? E fazer o golaço que ele fez, né? Bom, mas nesse lance ele não pode ficar olhando daquele jeito. O Murilo erra feio, o Alan erra feio. E inclusive o Alan ele estava cansado nesse lance já, né? Ele recompõe muito nesse jogo, mas ele não pode ficar olhando num lance dentro da área com a bola sobrando do jeito que tava sobrando ali. E o Carlos Miguel. Carlos Miguel, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso, meu amigo. Cara, que lance feio, um cruzamento rasteiro, é, é, meio que tava na cara que o jogador não ia alcançar a bola. O Carlos Miguel sai fechando como se, não sei, cara, mas foi muito bizarro. O Carlos Miguel parece que
tocou a bola por baixo ali, o Carlos Miguel começa a se desesperar. E eu acho que a comissão técnica do Palmeiras, os preparadores de goleiro, veem muito bem essa deficiência no Carlos Miguel e tem preparado. Mas, cara, precisamos arrumar isso urgentemente, cara. Não pode acontecer uma falha dessa no mata-mata de decisão de Libertadores. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Me diz aí o que você achou desse jogo, o que você achou da arbitragem, principalmente, que foi polêmica, assim, em vários jogos aí dessa fase de Libertadores. E não se esqueça, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa as notificações para que você fique por dentro de tudo o que acontece no Universo Verde, no universo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vou ficando por aqui, avante palestra, fui!